Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Queremos ouvir você. O podcast O Marqueteiro é feito para transformar a forma como pensamos marketing e negócios, e sua opinião é essencial. Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias e ajude a construir uma comunidade engajada. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós estamos iniciando uma nova temporada, a temporada 2025 do nosso projeto de entrevistas do canal. Lembrando, para quem está chegando agora no canal, é que o projeto Marqueteiro, ele nasce com o objetivo de desmistificar o papel do marketing nas organizações, trazendo reflexões importantes para que você, profissional ou interessado em atuar na área de marketing, de gestão, de comunicação, que vocês possam, a partir das ideias e das reflexões apresentadas aqui no nosso canal, que vocês possam trabalhar de uma forma mais eficiente e eficaz os seus projetos, as suas ideias, as suas atividades profissionais. Então, seja muito bem-vindo nessa nova temporada, e para começar essa temporada, nós temos aqui o convite, né? Fizemos o convite para o Diego Oliveira. Nós vamos fazer uma breve apresentação do Diego. E o tema que eu e o Diego vamos tratar nesse nosso bate-papo é sobre diversidade, inclusão e comunicação institucional, que é um caminho, né? Um dos caminhos importantes do processo de transformação social, uma transformação social para o bem, né? E que isso é importante, porque transformação social nós temos, mas nós queremos que essa transformação seja de uma forma sadia, com uma elevada moral, e que as pessoas possam ser mais felizes dentro das suas atividades profissionais e dentro de uma atividade social. O Diego Oliveira, ele é CEO da Upper Insight, professor universitário, coordenando a pós-graduação na SPM em Salvador e em Goiânia, com mestrado em comunicação pela Casper Libero e em formação em psicoterapia. Ele idealizou o primeiro censo de diversidade e inclusão no mercado de comunicação da Bahia. Diego é um agente de mudanças sociais com experiência internacional e uma visão abrangente das diversidades brasileiras, que ele chama de Brasis. É associado a várias organizações acadêmicas e colunista em publicações como Meio e Mensagem e ABMP. Diego, muito obrigado por aceitar o convite nesse início de ano para falar com os nossos ouvintes do canal. Eu que agradeço a oportunidade e eu já vou começar então falando bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, né, já que nós vamos falar sobre diversidade e inclusão, então é importante a gente ressaltar isso. É um prazer sempre poder compartilhar o conhecimento e aprender bastante, né, que a gente aprende muito na troca. Então eu espero que esse papo seja muito bom e bora acreditar que vem coisa boa por aí. Diego, nós fizemos uma mistura enorme aqui de várias coisas, né? Diversidade, inclusão, comunicação institucional, e nessa mistura, né, de uma forma adequada, com bom equilíbrio, que possibilite a transformação social. Você enxerga a importância de que as empresas cada vez mais se envolvam com estas questões de diversidade, né, de inclusão, e de que maneira que elas podem fazer isso de uma maneira profissional, de uma maneira sadia? Como que é essa aproximação, né, das empresas, das organizações como um todo? Eu sei que esse assunto organização é muito amplo, porque você tem organizações comerciais, você tem organizações sem fim lucrativo, você tem o próprio Estado como uma organização. Então, quando se fala em organização, nós estamos falando de muitas coisas, mas do ponto de vista de organizações comerciais, do segundo setor, como que essa aproximação ela pode acontecer de uma maneira sadia, e quais são os fatores críticos de sucesso para que a empresa possa cumprir esse papel, né, como agente de transformação social?
Boa pergunta, né? Primeiro, eu acredito, Luiz, que não se faz mais uma escolha entre falar sobre diversidade ou inclusão. Faz parte, ponto. Né? É importante as empresas cada vez mais adotarem essas práticas. E a gente observa várias empresas que abraçam essas práticas e acabam melhorando o clima interno entre seus funcionários, acabam trazendo uma verdade maior para que os funcionários sintam-se à vontade e acaba sendo vista de maneira diferente ou de maneira mais adequada por quem está fora da empresa. Quando eu penso no conceito, né, da diversidade e inclusão, eu vejo que o pós-pandemia, e ano 2024 ficou muito claro isso para mim, que as empresas não podem mais brincar, pegar carona. Eu vou pegar carona e falar que eu sou ligado à diversidade. Eu tenho o manual de boas práticas. Isso não é nada, né? Então hoje as pessoas procuram muito. Você realmente vai além do manual de boa prática? Você realmente tem uma cartilha que é seguida à risca? Quais são as premissas que a sua empresa tem? Mas a gente tem alguns projetos sociais. Quais projetos sociais são esses? Então não dá mais para ficar no blá blá blá. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que é muito interessante, que é o seguinte: a gente tem que levar para o baile e tirar para dançar. Eu falo que a gente tem que levar para o baile, tirar para dançar e, se precisar, dividir o aplicativo para voltar seguro para casa. Então, cada vez mais se torna importante essa, esse olhar para essa diversidade, para essa inclusão, mas de maneira muito genuína e pessoal. Por quê? As empresas são feitas de pessoas. Se essas pessoas não estiverem satisfeitas, elas mudam. Ainda mais a geração que está vindo hoje. Então, se a sua empresa não traz um propósito, por que eu vou fazer parte dessa empresa? E hoje, quando a gente pensa no grau de comunicação que a gente tem, é muito mais rápido, né? Hoje a gente levar uma informação. As redes digitais nos permitem que uma informação viralize de maneira muito rápida. É muito louco a gente parar para pensar que o Brasil, boa parte do Brasil, em pleno final de ano, um monte de aviões, né, um monte de catástrofes acontecendo e tal, mas todo mundo ficou sabendo, um exemplo muito ruim que eu vou falar agora, mas todo mundo ficou sabendo da história do pastor que traiu a esposa. Do mesmo jeito que essa informação viralizou de maneira tão rápida, a empresa que fala que tem diversidade, que tem causas, que trabalha a inclusão e não trabalha, pode viralizar de maneira negativa também. E é aí que eu acho e que defendo que as empresas, de fato, elas têm que levar em consideração muito além da placa missão, valores. Joga isso fora e coloca na prática. O que você está fazendo como propósito? Quais são os seus propósitos? Quais são os seus valores? O que você vem fazendo? Quais são os indicadores que você tem para medir a eficiência e a eficácia do tema diversidade e inclusão dentro da sua empresa? E aí sim a gente vai conseguir entender uma mudança na cultura organizacional. Talvez não seja mudança, né? A gente pode falar de numa integração na cultura da empresa, que é muito isso. E a partir do momento que as pessoas se sentem parte, isso vai fluindo muito além de uma placa grudada na porta. Você colocou, tem dois pontos que eu achei fantástico na sua colocação, né, na sua reflexão inicial. Primeiro, o que acontecia bastante, né, Diego? As empresas faziam determinadas práticas ou porque estava atrás de uma certificação e aquela certificação exigia certas atitudes e comportamentos, e, enfim, algumas validações, então a empresa fazia para ter aquela certificação, né? Ou para que o gestor, o CEO da empresa ganhasse um prêmio, o profissional do ano, em alguma área, em alguma atividade. Então, olha, essa empresa ela tem inclusão, ela tem diversidade, e o CEO dessa empresa é o responsável por isso, mas que, na verdade, era por conta do prêmio, por conta de alguma questão pessoal do CEO, mas que não entrava na raiz, no DNA da própria organização. Outra coisa que você coloca, que eu achei extremamente importante, e por isso do destaque,
quando nós falávamos de empresas, principalmente as empresas comerciais, o propósito era uma resposta imediata, ter lucro, né? E você coloca que isso, claro que as empresas não deixam de pensar no lucro, mas existem algumas outras questões para que a empresa possa chegar a esse lucro de uma maneira sustentada, né? Não sustentável no sentido ambiental, ecológico, mas sustentada, ou seja, de longo prazo. Ela precisa ir além de um propósito que esteja ligado a uma questão de lucratividade ou de resultado financeiro. Então, eu achei que você coloca muito bem, né, nessa abertura esses dois pontos. É isso, né? Isso. E aí, é interessante quando a gente traz esse tema, né? Eu fico pensando assim, refletindo muito. As empresas, independente do setor, elas sempre trabalharam em busca do selo. Que o selo é importante, o selo pode gerar o quê? Negócios. Ó, o selo pode gerar mais negócios. Então, mesmo que você vá em busca de um selo de diversidade, mas coloque em prática. Porque hoje não dá mais para não colocar em prática. Eu acho que esse é o ponto chave. Aí é o pulo do gato. As empresas que não colocam em prática o que se fala, isso pode ser prejudicado. Porque a internet está aí, o mundo digital está aí. E aí a gente fala o seguinte, mas as empresas pensam no lucro. Lógico que a gente tem que, inclusive, ter essa visão que é muito clara, ninguém é ingênuo, da busca do lucro. Mas você tendo um time de pessoas que se sentem respeitadas, que se sentem motivadas, lógico que isso vai gerar um retorno financeiro também. Então não é para fazer bonito, é para fazer parte. Eu tenho, tenho da minha consultoria uma prática que quando eu faço um projeto, eu sempre levo o target para a mesa. Então fala com pessoas da periferia. Eu apresento a técnica da pesquisa, mas quem vai falar o que deve ser feito? Alguém que mora na periferia. Que eles têm lugar de fala, eu não tenho lugar de fala. Eu posso ser a ponte para trazer a metodologia e fazer a pesquisa. Mas quem tem o lugar de fala são eles. E aí é interessante que aí eles falam assim, poxa, não é o Diego que gosta ou não. Ele está trazendo a realidade. E a realidade choca, porque nós não somos preparados como profissionais, infelizmente, para trabalhar o universo fora do ar-condicionado. E a gente trabalha de uma maneira achando que existe rico, pobre e médio. E está errado. Existe o rico rico, rico médio, rico pobre. Existe a classe média rica, a classe média média, a classe média pobre. Do mesmo jeito que existe o pobre rico, pobre médio e pobre pobre. Então, para quem você vai falar? Então, antes da gente pensar em diversidade e inclusão, é importante a gente dar esse passo para trás e pensar, poxa, mas eu estou conseguindo falar com quem eu realmente quero alcançar? Que parte da pirâmide essa pessoa está? Como é que eu vou falar de diversidade? E aí, Luiz, é engraçado porque falar de diversidade não é falar bonito. É falar de maneira transparente, de maneira autêntica, de maneira real, passando verdade, sendo objetivo. E nem todos os profissionais estão preparados para falar de maneira clara. Pensa em falar bonito para ganhar prêmios, para chamar atenção. E aí a gente vai ver que a grande riqueza está na simplicidade. A simplicidade de conseguir se comunicar com o outro. E aí que é o grande pulo do gato. Então é a gente, sim, saber trabalhar essas boas práticas, mas fazendo com que as pessoas participem de todo o processo. Sua empresa faz pesquisa, e o que você faz com o resultado da pesquisa? Ou melhor, a sua empresa já fez alguma pesquisa? Fez. O que você fez com o resultado? Porque não adianta você fazer uma nova pesquisa sem mostrar o que você podia ter feito com esse resultado. Então, bora aprimorar os indicadores, bora fazer a participação, trazer a participação de todos, que hoje, cada vez mais, vai se tornar necessário essa abrangência, esse coletivismo. Então, as boas práticas, hoje eu vejo que é de cima para baixo e de baixo para cima também. Você vai ser referência para quem? E isso é dentro do ambiente organizacional, como fora do ambiente organizacional também. E aí, trazendo o gancho do que você perguntou logo no início, e aí eu vejo os desafios, as barreiras. Por quê? Às vezes tem muita resistência interna. E a resistência interna é do alto escalão. Poxa, será que eu preciso falar disso mesmo? E se eu não falar?
Olha isso, e se eu não falar? Então não é isso se eu não falar, tem que falar. Poxa, mas essa campanha não tá legal, não tá legal para você, mas vai alcançar quem a gente quer, né? Então existe uma resistência interna, sim, uma falta de conhecimento, e aí essa falta de conhecimento acaba influenciando a liderança. Eu vou ser referência para quem, né? Então olha só, 2024 a gente viu como as empresas falaram, como foi falado de diversidade, inclusão, antirracismo, tudo isso. Tá, e aí? O que a sua empresa fez com isso, né? Então, eu acho que vale a pena uma reflexão para daqui em diante o que deve ser feito. Mas o que tem dentro que eu podia ter melhorado e não melhorei? E trazer o time para ajudar. Bora fazer o famoso comitê. Se forma grupo para tudo. Bora fazer um comitê de diversidade interno. Bora saber trabalhar, bora explicar o que é diversidade, né? O que é inclusão e qual é o papel de cada um. Porque a pior coisa que tem é, olha, não leve a mal. As pessoas falam, não leve a mal. Aí fala tal coisa. Não é para falar mais. Que se o outro não se sente, se o outro não gosta, não fale. Eu ouço algumas coisas absurdas. Eu falo assim, não, você tá errado. Você não sabe que a sua empresa tá ruim de resultado. Você não motiva as pessoas a trabalharem. E você tocou num assunto, né, que hoje eu já nem falo mais empresa, eu falo ecossistema de negócios, porque a empresa ela se Sim. relaciona com uma série de pessoas, não só com os seus colaboradores, que às vezes são colaboradores que estão internamente dentro da empresa, às vezes estão espalhados, né, em outras regiões por conta de um trabalho remoto, mas se relaciona com fornecedores, se relaciona com parceiros de negócio, se relaciona com mídia, se relaciona com formadores de opinião, se relaciona com clientes, com compradores, né, que eu costumo diferenciar consumidor de comprador, porque às vezes não são as mesmas figuras, né? Às vezes uma pessoa compra, é o outro que consome. Então, você lida com um ecossistema enorme para formar o seu negócio. E é claro que mesmo que você, num processo de contratação, você direciona a contratação para um determinado grupo, para uma determinada característica, para um determinado perfil, você não consegue fazer isso para todo o seu ecossistema de negócio. Você não pode limitar a contratação de um consumidor, de um comprador, de um formador de opinião, ou seja, a empresa ela precisa aprender a lidar, como é o que você está dizendo, com essa diversidade. Você está dando algumas dicas, né? A transparência, uma comunicação verdadeira, né? Respeitosa, né? E isso é fundamental para que você possa começar a estruturar um pensamento organizacional que não restringe apenas a algo interno, um endomarketing, mas uma relação que extrapola a própria organização e, enfim, com todas as interações que ela tem. E eu vi que no seu perfil, você fez uma pesquisa há um tempo atrás, se eu não me engano, na região lá da Bahia, sobre essas questões. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa pesquisa, quais foram os resultados, se você pode trazer um pouco dessas informações para a gente. Lógico. Lógico que depois já faço o convite para que todos possam baixar a cartilha, que vale a pena sim. A ideia, né, eu sou um paulista de alma baiana. Graças a Deus eu tenho alma baiana, eu falo sempre isso. E eu, por me envolver muito com o pessoal, no mercado em si, falei, poxa, eu vou fazer essa cartilha de diversidade. Aí me juntei com algumas pessoas chaves aqui no mercado de Salvador, da prefeitura também, do governo, a gente conseguiu fazer essa pesquisa. No primeiro momento, as pessoas perguntavam, mas meu nome vai ser revelado? Olha isso. Depois que a gente garantiu que o nome não seria revelado, numa entrevista no rádio, ao poder do rádio, né? Numa entrevista no rádio, as pessoas começaram a responder. Eu tive que garantir que não seriam destacadas, né? Mencionadas nos nomes. E aí a gente trouxe alguns resultados importantes, como, por exemplo, elas assumem
que a liderança não está preparada para falar de diversidade. Aí a gente faz a reflexão, mas quem está na liderança? Olha isso. Que eles acreditam em campanhas com pessoas reais. Então, por que eu estou usando artista ainda? Ou que tipo de artista eu estou usando? Será que eu estou fazendo a curadoria correta de quem eu estou colocando numa campanha? Então a pesquisa ela trouxe ela trouxe algumas pílulas, né, de reflexões. Nós não estamos calados, nós não estamos quietos, nós estamos observando. E a gente sabe o momento certo de vir à tona. E aí foi dessa pesquisa que eu complementei a frase, né? Convido para ir para o baile, tiro para dançar e divido o aplicativo de carro para voltar para casa. Porque as pessoas, elas estão ávidas por acolhimento. E o acolhimento não é falar bonito e fazer bonito, é ser transparente. Então a pesquisa trouxe várias dicas de como que as empresas podem se comportar, como que as empresas podem se comunicar. E aí a gente ouviu uma parte qualitativa como que as pessoas querem ser ouvidas, querem ser assistidas, né? Querem se pronunciar. E aí a gente até fez o que se diz e o que é correto, né? De alguns termos, tal, em si. Então, para o mercado em si, de comunicação, trouxe um olhar de reflexão e que precisa de ações, mas a cartilha em si acaba atendendo todos os segmentos, porque a gente trouxe uma cartilha antirracista. Para você aprender, e não é você aprender porque está na Bahia, é você aprender como cidadão. O que deve ser feito, o que deve ser falado. Então a gente teve este olhar muito claro. E aí dessa pesquisa que a gente, este ano, vai realizar vários encontros para que essas pessoas em si possam mostrar a sua arte, né, as suas habilidades, tudo, e que a gente gerando uma rede de negócios entre todos os envolvidos. Vou falar para você, Diego, você ficou feliz com o resultado da pesquisa? Fiquei, mas espero que em 2025 o índice de respostas seja maior, porque as pessoas estão vendo que seus nomes não foram revelados. E aí eu trago a reflexão, as empresas, elas estão intimidando os seus funcionários, que não é para fazer, não é para intimidar. Porque se elas estão intimidando, a gente entende o porquê que as pessoas ainda não se sentem abraçadas e acolhidas em suas empresas, que é a premissa da diversidade e inclusão. O que a empresa está fazendo de fato, né, para abraçar? A cartilha vale a pena, que traz essas dicas, traz algumas práticas para, né, se comprometerem com a questão da inclusão, da diversidade em si. E aí a gente tem que lembrar de uma coisa, né, Luiz? Esse tema são pequenas ações. Se cada um se preocupar em fazer o seu papel, a gente vai ver coisas boas lá na frente. E não pensar no todo. Ah, mas fulano não está fazendo, faça a sua parte. E com isso a gente vai conseguindo costurar essa teia, né? Conseguindo costurar essa colcha de vários retalhos. Sim. E é interessante, né, Diego, porque antigamente você trabalhava numa organização e a empresa tinha aquele ambiente meio controlado, né? Do que fazia, o que falava e etc. E quando a pessoa, o profissional, o colaborador ia para casa, e as atividades e o comportamento que ele tinha na região, na sociedade, junto aos seus amigos, enfim, ficava restrito a um ambiente particular, né? E que isso não interferia na empresa que ele estava trabalhando. Ou seja, o que eu faço na minha casa não repercute na maneira que eu sou, o profissional que eu sou, enfim. Hoje em dia é muito difícil você quebrar isso, né? De você limitar isso, porque a pessoa sai da empresa e ela está na rede social, ela está vinculando o seu nome ou vinculando o nome da empresa às ações que ela fala. Então, nós já vimos muitos casos que certos posicionamentos de profissionais fora do ambiente profissional interferiram e foram até demitidos, enfim, até CEOs e diretores
tiveram sua imagem pessoal e profissional e a imagem da empresa prejudicada. Então, é uma necessidade urgente que as empresas possam tomar uma atitude. Não é algo que eu vou falar, olha, eu vou começar a me preocupar com isso, porque daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, isso vai pegar. Não, isso aí já está pegando, né? Porque você não consegue mais desmembrar a sua vida pessoal como profissional. E isso é importante, né? Que a gente tenha um projeto urgente de reestruturação do pensamento dentro das organizações, das empresas, né? E como um papel importante. A empresa não vai ser a única a tomar essa atitude, precisa a sociedade como um todo tomar, mas a empresa, por ser organizada, isso permite que seja um elemento importante nesse processo, né? Três pontos importantes que eu lembro da cartilha que fala o seguinte, né? A gente deu algumas dicas para como que as empresas têm que se comunicar na imprensa, através de uma campanha e nas mídias sociais. Então, assim, ó, sempre que possível, usar uma linguagem neutra, né? O que seria esse neutro, né? O que é isso? Então, não escolher o gênero masculino ou feminino ao escrever. Exemplos, ao invés de usar os interessados em participar, substitua para as pessoas interessadas em participar. São coisas simples, né? No lugar de os líderes de empresa, prefira as lideranças da empresa, né? Você também pode usar tem interesse, evitando ficou interessado. Ficou interessado? E aí, quando se tratar de imprensa, a gente trouxe uma ideia, né, de usar, ampliar essas fontes. Então, dar diversidade das vozes. Então, esquecer, não ficar falando de estereótipos, ser mais prático, ser mais claro. E na hora de usar nas mídias sociais, a gente pode usar uma linguagem totalmente inclusiva, usando só duas hashtags. Tem duas hashtags muito boas, que a primeira é hashtag para todos verem e a segunda para cego ver. Olha que coisa simples. Simples. São simples, né? Mas a gente pode usar isso. E aí a gente tem que entender que tipo de imagem que a gente tem que usar para falar determinado assunto, quais são os vídeos, né? Que dicas de vídeos que a gente pode usar para falar. Mas aí vem aquela coisa, aquele ponto importante. Não é falar da porta para fora. Primeiro tem que falar da porta para dentro. E na hora que as pessoas se sentem realmente inclusivas, tal, aí elas sim serão os próprios formadores de opinião para levar da porta para fora. É que ainda existem empresas que se preocupam em falar da porta para fora. É que dá um problema. Bora falar da porta para dentro que tudo anda. E o nosso papel, né, Diego? Você é professor, coordenador, acadêmico. O nosso papel ele é muito importante nisso, né? Eu vivo atualmente, eu digo que eu estou tendo que reaprender a dar aula e o meu material que eu utilizo, vídeos, slides, livros, eu estou tendo que rever tudo, porque a gente tem que tomar um cuidado enorme, né? Às vezes eu tenho aluno que fala assim, ó, professor, o senhor deu esse exemplo aqui, mas esse exemplo aqui, ele não cabe mais nos dias de hoje, você tem que rever o seu exemplo, e eu, como eu sou uma pessoa sempre muito aberta, eles têm liberdade para falar e dar essas dicas, e eu sempre agradeço, eu falo, poxa, obrigado, né, porque eu 61 anos dando, e 30 anos quase dando aula, eu tenho que tomar um cuidado enorme, porque eu trago vícios, né, de linguagem, vícios de comportamento, né, e hoje a gente tem que tomar um cuidado enorme, né, porque esses jovens que estão na sala, parece que eles estão mais atentos a essa linguagem, mais atentos a esse comportamento, né, e nós professores, né, Diego, somos espelhos disso, então o cuidado está sendo redobrado. Inclusive, tenho colegas de Você profissão trouxe. eu tenho colegas de profissão que dizem assim, dizem, poxa, Zenoni, dar aula hoje em dia tá difícil. E tá mesmo, né? Porque hoje Mas tá prazeroso. tá Sabe prazeroso. o que sabe que tá prazeroso? Que a gente está aprendendo algo e que bom que a gente está conseguindo aprender algo ainda para ensinar. Quando um aluno vem e fala, prof, você viu tal coisa? Prof, fala desse jeito. Isso me ajuda muito
eu me manter no mercado e ativo e a cabeça ativa. Então, do mesmo jeito que a gente tem que estar de coração aberto para absorver e entender o outro lado, a gente acaba pegando também o coração aberto do outro lado. E aí a gente pode ter como exemplo, Luiz Cláudio, cada um aqui pode fazer uma reflexão. Se eu pegar as pessoas mais próximas a mim, será que todas estão tão abertas quanto eu para falar do tema diversidade e inclusão? Segundo ponto, quem eu ando realmente tem os valores que eu acredito numa pessoa? Ou quem eu sigo na rede social faz sentido no meu dia a dia? Então a gente vai fazendo reflexões e a gente vai vendo que a gente é diferenciado mesmo. E que bom que eu sou diferenciado e que bom que eu consigo abraçar e estar de coração aberto para receber tudo que vem de informações. A gente vive num país chamado Brasil, a gente é um país onde a gente tem todo um respeito ancestral a ser dado, e não é bonito, é para ser prático e é real isso. E a gente consegue ter a escolha do que a gente quer para a nossa vida. Então é o momento de fazer escolhas. E dentro dessas escolhas, realmente se colocar como prioridade para ser feliz e seguir adiante. Diego, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, e que bate-papo gostoso, um tema importante, apaixonante, né? Dá para perceber o quanto você gosta e fica evidente na sua fala, né? O quanto você entende sobre esse assunto. E eu gostaria de deixar esses momentos, esses minutos finais, para que você falasse um pouquinho mais do seu trabalho, que você complementasse alguma parte do currículo que eu acabei não comentando na abertura, e deixasse para os ouvintes alguma forma de contato para que eles possam, aqueles alunos que estejam interessados no tema ou profissionais que estejam com dificuldade de implantar isso, que eles possam te acessar para conseguir, enfim, uma ajuda, uma dica ou até mesmo um auxílio profissional, né, para que você possa fazer alguma consultoria, enfim, alguma intervenção junto a estas empresas. Então, fica à vontade para falar com os nossos ouvintes, Diego. Vou agradecer o dia de hoje. Que bom, foi muito importante. O dia está cheio de coisas legais acontecendo na minha vida. Então, eu vou deixar como recado, como contato, o meu arroba é o Diego que disse. Quem me deu esse arroba foi o aluno, arroba Diego que disse. No Diego que disse, você consegue contato comigo direto, ou no LinkedIn, Diego Oliveira. Se você quiser saber mais sobre a Youper, é youper.com.br, YOUPPER, ou através do LinkedIn mesmo, Diego Oliveira. No site cedeb.com.br, vocês conseguem baixar a cartilha, e lá tem várias dicas. Gente, compartilha o link, compartilha a cartilha. Não é por conta da IUP e das empresas que fizeram, é por conta do propósito em si. CEDEBE. E como dica final, se coloquem, se permitam se colocar em primeiro lugar. Façam as escolhas certas. Já que nós estamos vivendo um mundo onde a informação está tão rápida e a gente sabe que tudo viraliza, então bora fazer coisas boas para viralizar coisas boas. Vou dar um exemplo muito, muito simples. Eu amei ir ao show de Bethânia e Caetano em Salvador e chegar em São Paulo e ir também. Quando eu vi aquele trânsito, aquela loucura, aquele estádio lotado em São Paulo, eu falei, meu Deus, quantas pessoas estão aqui ouvindo uma música boa de dois velhinhos? Acho que essa é a reflexão. E essa reflexão, olha o respeito que a gente tem por eles, quem estava ali, em todas as outras cidades, é o respeito que a gente tem que buscar dia após dia, dentre as nossas escolhas. Diversidade não é bonito, é necessário. E ter educação não é bonito, é necessário e vem de berço. Tudo bem. E, prezados ouvintes, caso tenha algum problema, né, de acessar essas indicações, né, esses links que o Diego passou, se falharem todas, tem o nosso QR Code aqui, que pode acessar o nosso canal de relacionamento, e eu transmito esse material para o Diego com o maior prazer. Né? Diego, mais uma vez eu quero agradecer o seu carinho, né, a sua atenção,
de, enfim, deixar de lado um pouco as suas atividades diárias para dedicar um pouco a esse trabalho de amor e carinho que nós fazemos no Marqueteiro, de tentar ajudar dentro da nossa limitação, dentro do nosso, da nossa possibilidade de ajudar um pouco essa sociedade tão carente aí de auxílio, né? E eu te fico muito grato, né, por iniciar o ano com uma coisa tão bacana, tão prazerosa, né, de discutir esses assuntos. Conte comigo, e eu tenho um mantra, né, que vem coisa boa por aí, então bora acreditar que vem coisa boa por aí, que é o que importa. Muito obrigado. E, prezados ouvintes, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.